Duas empresas gigantescas firmaram uma parceria e realizaram um feito simplesmente incrível, revolucionando totalmente a arte do voo espacial da forma que conhecemos. Simplesmente duas das maiores empresas que conhecemos hoje, a Apple e a SpaceX. Ambas são líderes em seus nichos. E é claro que uma parceria entre elas pode render muita coisa. Para se aprofundar na missão que contava com uma tripulação de 4 pessoas, ficaria no espaço por 3 dias e que ficou conhecida como Inspiration 4. Basta assistir esse vídeo até o final, pois o hardware da Apple foi de extrema importância para o sucesso e conclusão dessa missão. Durante a missão, a tripulação realizou uma série de experimentos e estudos sobre a saúde e o desempenho humano. E, ao contrário do que você possa pensar, esses estudos terão a parte prática também, pois servirão para conhecer mais sobre a saúde humana na Terra. Além, é claro, sobre a saúde humana em voos espaciais. 3 dos produtos que mais foram utilizados durante a missão foram o Apple Watch Series 6 e o iPhone 12 Pro e o iPad Mini 4. Pode parecer algo simples, mas já vamos detalhar para você os impactos que isso pode ter nas missões espaciais feitas daqui em diante. Mas antes disso, a SpaceX, junto de um instituto americano, Trish, um instituto especializado em pesquisa sobre a saúde humana no espaço, e alguns pesquisadores de uma universidade coletaram dados ambientais, biomédicos e amostras biológicas dos membros da tripulação durante todo o período da missão, antes, durante e após ela ser concluída, para realizarem pesquisas e estudos como eles também. E foi justamente na parte da coleta de dados que a Apple entrou. Segundo Jimmy Yu, um engenheiro biomédico da Trish, os projetos da Inspiration 4 foram bastante, se não totalmente dependentes das tecnologias da Apple. Durante a missão, o Apple Watch foi responsável por coletar dados de eletrocardiograma em desenvolvimento de ação, pulso em repouso, batimento cardíaco e muito mais. Os membros da tripulação também foram submetidos a avaliações cognitivas com um software financiado pela NASA chamado Cognition, que esteve disponível no iPad Mini. Já o iPhone 12 Pro foi utilizado junto do dispositivo do ultrassom Butterfly IQ+, que escaneou os órgãos internos da tripulação durante todos os 3 dias de viagem. Basicamente, todos esses aparelhos serviram como médicos, já que era inevitável ter um médico de verdade no espaço, junto do resto da tripulação. Quais dados serão coletados? A Inspiration 4 talvez tenha sido a missão que, daqui a um tempo, tornará visível nossa próxima jornada a Marte. Por isso que era tão importante que vários dados fossem coletados e armazenados propriamente, e é aí que a Apple atuou também. Desempenho neurocognitivo. Se nós muitas vezes nos estressamos em simplesmente passar algumas horas longe de casa, você imagina uma pessoa que terá que ir para o espaço, um lugar totalmente desconhecido, correr vários riscos durante a viagem de ida e de volta e ainda se passar 3 dias sem interrupção, trabalhando, pesquisando, analisando dados. Não deve ser uma tarefa nada fácil. E é claro que se o corpo de uma pessoa fica extremamente frágil depois de passar por uma situação dessas, a mente deve ficar ainda mais. Até porque uma coisa está ligada à outra, e o trabalho que os astronautas fazem, na maioria das vezes, requer bem mais da mente do que do corpo. O aumento do estresse pode e definitivamente afeta o comportamento das pessoas e, consequentemente, o desempenho da tripulação também. Por isso, uma equipe da Universidade da Pensilvânia, guiada pelo Dr. Matthias Bosner, desenvolveu uma bateria de testes cognitivos específicos para astronautas. Esses testes também foram usados para avaliar o desempenho da tripulação regularmente em uma gama de quesitos e áreas cognitivas diferentes. Depois dos dados serem recolhidos e armazenados pelos aparelhos da Apple, eles também foram analisados com aparelhos semelhantes. Esses dados ainda serão avaliados e utilizados para melhorar a compreensão de como indivíduos comuns como eu e você se comportarão e executarão as viagens espaciais. Os resultados, obviamente, vão ser de extrema importância e relevância, principalmente porque as viagens espaciais comerciais estão começando a querer virar tendência. Então, quanto mais a gente souber sobre como mandar essas pessoas para o espaço de uma forma saudável, melhor. Saúde física. Durante os voos espaciais, todos os nossos fluidos corporais se movem de uma forma diferente dentro do nosso corpo.
E como a mudança ocorre muito rápido, os astronautas são muito mais suscetíveis a terem uma série de condições médicas específicas. Então, a imagem médica que foi obtida durante os testes realizados foi ainda e poderá ser utilizada também para monitorar e rastrear esse tipo de mudança. O ultrassom é o método de imagem médica preferido pela NASA para monitorar a saúde dos astronautas enquanto eles estão na Estação Espacial Internacional, assim como nas futuras missões de exploração espacial profunda em Marte. Como foi dito antes, a tripulação da missão proposta pela SpaceX fez o uso de iPhones 12 e esses aparelhos estavam equipados com um dispositivo de ultrassom Butterfly IQ+, para que fosse possível estudar as diferenças nas estruturas e nos movimentos de fluidos nas veias do pescoço, nos olhos, na vesícula e na bexiga do astronauta. O estudo também serviu para avaliar como a interface do usuário e a tecnologia artificial do aplicativo de ultrassom permitirão que os passageiros minimamente treinados obtenham essas mesmas imagens de ultrassom em alta qualidade, que são consideradas difíceis de obter por conta própria. O aplicativo e os dados obtidos durante a viagem ainda estão sendo analisados, mas se o resultado for bem sucedido e o aplicativo for validado, ele poderá se tornar uma ferramenta de diagnóstico de extrema importância para o sistema médico nas missões futuras de exploração espacial profunda. Readaptação à gravidade. O Dr. Mark Shellhammer, da Escola de Medicina da Universidade de Johns Hopkins, também desenvolveu um projeto de pesquisa no Inspiration4, investigando a readaptação à gravidade após o voo espacial. Em gravidade zero, os astronautas perdem totalmente o senso de cima e baixo, e o sistema nervoso, junto do sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio e orientação espacial, é fortemente afetado, gerando uma condição médica chamada de preocupação neurovestibular. Essa condição pode causar enjoo, náusea, tontura, dificuldade em focalizar a visão e muito mais. Por isso, o Dr. Shellhammer estudou junto de uma equipe como os passageiros perceberam as noções de cima para baixo na Terra e como eles percebem essas mesmas noções no espaço. Depois disso, foi estudado como essas informações são usadas para controlar a posição dos olhos e a postura. Os resultados desses estudos serão capazes, no futuro, de permitir também a previsão de quem irá sofrer com enjoo de movimentos nos voos espaciais e possibilitar que medidas preventivas sejam tomadas antes mesmo que a pessoa saia da Terra. Os testes sensoriomotores, feitos antes, durante e após a viagem, justamente para avaliar o desempenho de uma pessoa em tarefas que exijam habilidades sensoriais e motoras, foram feitos e poderão ser acessados através do iPad fornecido aos membros da tripulação. Se os esforços do Dr. Shellhammer continuarem a ser bem-sucedidos, eles poderão ajudar a minimizar e até prevenir várias consequências da viagem ao espaço. A SpaceX também fez uma colaboração com os investigadores de uma instituição de ensino superior chamada de Weill Cornell Medicine para realizar testes de análise molecular para a identificação de alterações biológicas no organismo dos tripulantes. Esses dados, os resultados dos exames, foram adicionados a um biobanco planejado para conter amostras e dados criogeneticamente congelados antes da missão. Biobanco. Os investigadores dessa instituição anteriormente citada trabalharam também em estreita colaboração com a equipe médica da SpaceX para coletar amostras da missão Inspiration4 e tem como objetivo replicar vários dos mesmos protocolos e experimentos que foram pioneiros lá no estudo de gêmeos realizados pela NASA. Esse biobanco foi planejado para armazenar amostras de espécimes humanos, microbianos e ambientais que foram coletados antes, durante e após as missões. Isso permitiu que as pesquisas fossem feitas na época e daqui a um tempo também, já que os dados permanecerão armazenados, além do monitoramento da saúde dos astronautas. O objetivo principal da missão Inspiration4 foi aumentar a conscientização das pessoas e arrecadar fundos para o Hospital Infantil St. Jude. Esse hospital é dedicado ao tratamento de cânceres infantis de alto risco e algumas outras doenças pediátricas sérias. Ao lado dos outros 4 civis que foram enviados na missão, o hospital se tornou uma inspiração para muitas outras instituições e pessoas. E é daí que vem o nome da missão.
Inspiration 4 deixou a Terra no Launchpad 39A do Centro Espacial Kennedy da NASA, que foi o mesmo local de lançamento das missões Apollo e do famoso ônibus espacial. A missão foi lançada dia 15 de setembro de 2022 e teve duração de 3 dias. O voo da nave usada na missão foi contratado por Jerry Zachman, um empresário e piloto americano bilionário conhecido por fundar e gerenciar uma empresa de processamento de pagamentos e transações financeiras. Mas afinal, será que é só o início de uma longa parceria que está por vir? Será que em breve seremos capazes de viajar ao espaço rotineiramente? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Quem está confiante que seremos uma espécie interplanetária em breve? E é o Elon Musk que já tem um plano concreto para colonizar Marte até 2050. Para saber os detalhes, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e eu te vejo lá.